Vamos às notícias políticas desta quarta-feira. Para Matheus Souza, nova confrontação entre o governo estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Boa noite. Boa noite, Sheila. Muito boa noite, telespectador. Mais um capítulo aí da crise interpoderes, chamemos assim. Houve a veiculação na imprensa escrita de informações que foram, segundo o governador, originadas do Tribunal de Contas do Estado, dando conta que neste exercício de 2018, ainda incompleto, as liberações de crédito do programa Empreender Paraíba seriam já superiores a todo o exercício de 2017. O governador disse hoje em Campina Grande que a informação é manipulada e que o Tribunal de Contas, periodicamente, a cada período eleitoral, acaba, através de alguns de seus membros, se envolvendo de forma partidária nesse processo eleitoral. Ricardo Coutinho pediu providências ao presidente atual do TCE, que é o conselheiro Antônio Carlos Torre, para que esse tipo de informação, segundo o governador, manipulada, não seja originária do próprio Tribunal de Contas do Estado. E Ricardo Coutinho aproveitou para indagar por que é que os inspetores ou auditores do TCE da Paraíba não se debruçam sobre os números do Empreender João Pessoa, que é esse programa de microcrédito tocado pela Prefeitura da capital, no âmbito do município pessoense. Ari, as reclamações aí sobre o rateio do fundo eleitoral chegaram à Assembleia Legislativa da Paraíba. Chegaram sim. A gente já tinha tocado nesse assunto aqui genericamente, mas chegou na Assembleia. Vários deputados estaduais que estão tentando a reeleição ainda não conseguiram, usando a expressão popular, ver a cor desse dinheiro do fundo eleitoral, que são recursos consignados no orçamento da União para custear o processo eleitoral. Um deles foi João Gonçalves, do Podemos, dizendo que até agora não chegou para a sua conta de campanha sequer R$1 desse fundo partidário para suprir despesas ao longo da campanha. Ele disse que, na prática, o que está acontecendo é que as mulheres, por ter uma cota fixada pela legislação eleitoral do orçamento do fundo partidário, são as que estão efetivamente vendo esse dinheiro chegar às suas contas de campanha. É bom situar, Mônica e Anchieta, que são dois pontos de corte subjetivos que tem esse fundo eleitoral para distribuição. O primeiro deles é que é um dinheiro que é rateado por cada partido, por cada cúpula partidária. Então, essa cúpula partidária primeiro decide o que é prioridade. Eleição para governador, eleição para presidente da República, formação de uma grande bancada no Senado, formação de grandes bancadas na Assembleia Legislativa ou a formação de grandes bancadas na Câmara Federal. Essa última tem sido a opção mais recorrente da maioria dos partidos. E por que isso? Porque o principal critério para a definição futura dos recursos desse fundo partidário é o tamanho de cada bancada na Câmara Federal. Esse é o primeiro ponto de corte. Aí vem um outro ponto de corte igualmente subjetivo e definido pelas cúpulas partidárias, que é quais são os candidatos que essa cúpula entendem que tem viabilidade eleitoral de um lado ou que são mais ligados à história orgânica do partido. Então, é um critério subjetivo e cabe às cúpulas partidárias essa definição, o que gera um rastro de descontentamento. E ainda sobre a política local, já linkando com a política nacional, foi anunciado hoje à tarde a visita à Paraíba de mais um presidenciável. Álvaro Dias, do Podemos, que vai desembarcar no final da tarde de sexta-feira em João Pessoa, acompanhado do seu vice, que é o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES e ex-presidente do IBGE. Eles vão visitar em João Pessoa, ainda na sexta-feira, o evento chamado Paraíba Agronegócios. No sábado pela manhã, vão estar em Campina Grande para conceder entrevistas e uma visita à Feira Central. Muito bem. Vamos agora a Brasília saber as novidades dos bastidores da política. O
representatividade feminina nas casas legislativas. Esse é um dos temas de debates nos últimos anos nas comissões da Câmara e do Senado da República. Após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados nas candidaturas de mulheres nessa eleição. Porém, de acordo com entidades de pesquisas, o cenário político para elas, na Câmara dos Deputados, não deve melhorar na próxima legislatura. Segundo o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, a estimativa é de que as mulheres continuem representando entre 10% e 12% dos deputados federais. Na discussão da reforma política que aconteceu no ano passado, o Congresso não aprovou a PEC 134 de 2015, que garante uma participação de no mínimo 10% de mulheres nas casas legislativas, inclusive em estados e municípios. Para as deputadas que atuam na Câmara Federal, se nada for feito, se levará pelo menos 100 anos para que haja uma paridade de gênero no Parlamento brasileiro. Neste ano, de acordo com o TSE, há 2.603 candidatas a deputada federal, o que equivale a 31,64% do total. Já em 2014, houve 2.271 candidatas, ou seja, 31,82% de um total de 7.137 postulantes. Hoje, a bancada feminina é composta por 51 deputadas. Que deu muito o que falar hoje no processo eleitoral em todo o Brasil foi uma cogitação feita pelo economista Paulo Guedes. O economista Paulo Guedes é o pensador, o coordenador econômico da campanha do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL. E Paulo Guedes disse que dentro das propostas de governo estaria a cogitação da recriação da CPMF, que é a Contribuição Permanente sobre Movimentação Financeira, que foi conhecida como Imposto do Cheque. E isso causou muito frisson, muita movimentação no mercado financeiro e no setor, nos segmentos econômicos, ao ponto de já ter havido um desmentido dizendo que isso é apenas uma cogitação dos estudos preliminares, não há nada definido de forma concreta a esse respeito. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço parcial, ainda parcial, com 146 candidaturas em nível de tribunais regionais eleitorais que foram barradas por conta da lei da ficha limpa. Ok, Maté, boa noite. Boa noite. Obrigada. Vamos mudar de assunto.